É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivendo a 8ª da Páscoa, meditamos hoje o Evangelho chamado Discípulos de Emaús. Lembrando que discípulos de Emaús hoje somos todos nós. Quantas vezes nós queremos caminhar sem norte, sem rumo. Eles saem de Jerusalém e vão para Emaús,
a 11 quilômetros, num povoado. Ali significa sair sem rumo. Mas Jesus é aquele que dá sentido e dá norte às pessoas. Jesus começa a caminhar com eles e ensinar sobre a Sagrada Escritura, fazendo todas as passagens que lhe diziam a seu respeito. E depois, quando chega no lugar, Jesus ameaça ir para a frente e eles dizem: fica conosco, Senhor. Jesus entra, toma o pão, fazendo o gesto da última ceia, partiu, abençoou e distribuiu. Nisso os olhos se abriram e eles acreditaram que Jesus estava vivo e ressuscitado. Mas antes, recebe uma advertência de Jesus: como sois lentos para crer. Essa advertência pode ser também para cada um de nós. Jesus Cristo sempre está conosco, mas às vezes envolvido nas nossas dores, nos nossos sentimentos. Quando alguém de nossa família morre, nós absolutizamos a dor e nem sempre fazemos essa passagem da vida, da ressurreição, e nem sempre sentimos a presença do Senhor. Nós devemos sentir a presença de Jesus nessa palavra que agora nós comungamos, porque Jesus é palavra. Acreditando na Eucaristia, porque Jesus é pão eucarístico, pão vivo descido do céu. Precisamos também abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente e os nossos corações para acreditar em Jesus Cristo e fazer sua experiência de maneira plena em nossa vida. Dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Sai pra luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.